Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus que falou fundo ao meu coração e que essa palavra também possa falar fundo ao coração de vocês e que essa palavra possa tocá-los assim como me tocou. Lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, nós temos Marcos 16:15, e nos diz assim: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então nós temos um mandamento do Senhor: Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E muitas vezes eu fico me pegando assim, me perguntando, mas como que eu posso pregar o evangelho a toda criatura? Como que eu posso fazer isso? Eu, simples mortal, pecadora. E a palavra de Deus, ela é simples. Nós que algumas vezes queremos falar bonito, queremos falar de forma eloquente, né? Mas o evangelho de Deus é simples. O id de Deus é simples. É pregar a salvação, pregar o batismo e o arrependimento dos pecados. E eu estava lendo o livro de Romanos 10, e uma palavra chamou muito a minha atenção. Romanos 10:9, onde está escrito assim: Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com sua boca que você é salvo. Então, se a gente declarar que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador, nós seremos salvos. E em Romanos 11 vai nos dizer: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no capítulo seguinte vem uma palavra que me intrigou: mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como que uma pessoa pode invocar o nome de Jesus se a pessoa não crê nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a respeito dele? Como que eu posso invocar o nome de Jesus se eu não conheço? Como que eu vou crer nele se eu não tiver ouvido a respeito de Jesus? E como que eu posso ouvir a respeito de Jesus? Através da palavra que Jesus nos disse em Marcos 16: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer em mim será salvo, mas quem crer em mim e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas como eu posso invocá-lo se eu não creio nele? Como eu vou crer nele se eu não tiver ouvido a respeito? E como vão ouvir a respeito de Deus se não tiver quem fale? E como alguém falará se não for enviado? Como que alguém falará de Deus se não for enviado? Se Jesus Cristo não tivesse nos dito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê em mim for batizado será salvo, mas quem não crê for condenado. Existem muitas pessoas que estão alheias na vida. Por quê? Porque ainda não ouviram a palavra de Deus, não ouviram a palavra do Senhor, não conhecem Jesus. Mas como que eles podem conhecer Jesus se não tiver quem leve a palavra até eles? Como que eles crerão se não houver quem fale deles, que fale das grandezas dele, que Jesus Cristo se entregou naquela cruz, naquele madeiro, como sacrifício vivo pelas nossas vidas, para perdão dos nossos pecados? Como que as pessoas saberão que para ser salva, elas precisam crer em Jesus e aceitá-lo como único e suficiente Salvador? Como é importante o ide do Senhor Jesus, como é importante que nós possamos nos prontificar,
Nós não precisamos ter teologia, nós não precisamos ter palavras bonitas, nós só precisamos conhecer a palavra de Deus. E como conhecer a palavra de Deus? Através das Escrituras, lendo os evangelhos, lendo a palavra de Deus. Mas para que você chegue a esse ponto de ler, primeiro você precisa crer. E todo aquele que invocar pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como que eu serei salvo se eu não conheço? E como que eu vou invocá-lo se eu não creio? E se eu não creio, e se eu jamais saber dele, se eu jamais tiver ouvido a respeito dele, como que eu vou crer, como que eu vou ouvir se ninguém me falar? Se ninguém foi enviado para pregar a palavra de Deus, da forma mais simples que seja, como as pessoas saberão que há um Deus que morreu por elas na cruz, que se entregou naquele madeiro, que foi um sacrifício perfeito? Porque a palavra de Deus em João 3,16 nos diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas as pessoas precisam saber que existe um Deus que deu seu Filho único, que estava sentado à sua destra, que era Deus contigo, com ele, que estava na criação do mundo com ele. Mas Deus não poupou nem seu Filho por amor a nós, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos resgatados. Mas para que as pessoas possam saber disso, há um ide do Senhor. Vá, pregai o evangelho a toda criatura da terra. Quem crê em mim e for batizado será salvo, mas quem não crê for condenado. A nossa missão é pregar o evangelho, é falar sobre Jesus, falar do seu grande amor, falar do seu sacrifício naquela cruz, da sua obra de redenção, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que as nossas dívidas fossem pagas. E aqui continua: por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. E qual é a boa nova? A boa nova é que Jesus Cristo se entregou naquela cruz por mim e por você. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho. Ele padeceu naquela cruz, ele sofreu uma morte horrível para perdão dos nossos pecados. Nós fomos justificados naquela cruz. Jesus Cristo se ofereceu como Cordeiro Santo, como sacrifício perfeito por nós. E quando ele se ofereceu naquela cruz, ele lavou os nossos pecados, ele limpou os nossos pecados. E a partir do momento que nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, cremos neles, nós temos a salvação em Cristo Jesus, porque foi por esse motivo que ele padeceu naquela cruz. Como são belos os pés dos mensageiros que levam as boas novas. Como são belos os pés daqueles que levam o ide do Senhor. Ide, pregai o evangelho a toda criatura da terra, para perdão dos pecados. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, que crer nele, invocar o nome do Senhor, terá os seus pecados perdoados. E aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. A salvação não vem por mérito nosso, a salvação é uma dádiva, é uma graça de Deus. E a palavra de Deus nos diz que pela graça nós somos salvos. Não é por merecimento, porque nós somos falhos, pecadores. Nós não merecemos. Na maioria das vezes nós somos incrédulos, injustos. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o ide do Senhor. Pregar o evangelho da forma mais simples que seja. Chegará em alguém e dizer: você conhece o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador? Ele se entregou naquela cruz para que nossos pecados fossem perdoados, para que os nossos pecados fossem lavados, purificados. Porque antes, quando havia sacrifício no Antigo Testamento, os pecados eram cobertos através do sacrifício de um cordeiro. O pecado era coberto. E Jesus Cristo, ele veio lavar os nossos pecados, veio limpar, veio nos purificar, nos restaurar. E que nós possamos ter a consciência que, por menor que nós possamos
por por mais que nós tenhamos vergonha, se nós pudermos falar aos nossos irmãos, aos nossos vizinhos, aos nossos conhecidos, eu tenho um Deus que salva, eu tenho um Deus que cura, eu tenho um Deus que restaura. Ele se entregou naquele madeiro por mim e por você. Ele foi crucificado, morto, desceu à mansão dos mortos e buscou a chave da morte. Ele se entregou por mim, por você, ele ressuscitou, ele é o Deus vivo. Ele quer a sua salvação. Ele é amor, ele é amor, ele é amor. Ele perdoa todos os nossos pecados, ele resgata as nossas dívidas, para que nós possamos ter vida abundante ao lado dele. Que essa palavra simples possa chegar ao seu coração. Que o Deus Todo-Poderoso e o Senhor Espírito Santo possam encontrar corações dispostos, corações disponíveis a ouvir a palavra de Deus, a ouvir do seu grande amor, da sua grande entrega naquela cruz, porque foi por amor, por amor da minha vida, por amor da sua vida, que Jesus Cristo se entregou naquela cruz. Foi para resgatar-nos da maldição, da lei, do pecado, porque antes nós estávamos mortos em nós mesmos, na imensidão dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Mas Jesus Cristo nos salvou, nos redimiu. Que essa palavra simples possa tocar o seu coração. É isso que eu quero hoje. E que o Senhor Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, possa falar o seu coração em nome de Jesus. Obrigada. Deus abençoe. Que você tenha uma excelente tarde. Que o Senhor Jesus encontre um solo fértil no seu coração para que ele possa se achegar.